Boa noite, Sibeli. Boa noite, Marinês. Tudo bem? Tudo bem. Mais um dia de estudo, de palestra, terça-feira, pela página do Centro Amália Franco. Vamos olhar aqui, esperar um pouquinho, o pessoal está chegando. A noite quente, né? Nossa, mas Muito estamos bem. aí, firme, né? Estamos. Logo vai chover e vai refrescar. Vai refrescar. Boa noite, Gisele. Nossa companheira, Gisele. Entrando. Deixa eu colocar um cumprimento aqui, que eu já vou fazer a prece. Colocar aqui boa noite, nós vamos iniciar. Então, meus irmãos, vamos iniciando nosso trabalho de hoje, elevando os nossos pensamentos. Vamos pedir à espiritualidade que venha nos assistir. Vamos pedir a Jesus que esteja conosco em mais este trabalho, em mais este esclarecimento, essa luz que emana do seu Evangelho, da sua sabedoria, Senhor, pois nós estamos aqui hoje como instrumentos de amor, de paz, de luz, de entendimento da sua palavra, do seu Evangelho, e vamos pedir a Jesus, a Mãe Santíssima, que venha nos assistir. Vamos fazer a prece do Pai Nosso, serenar nossos corações, elevar nossos pensamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Pai, cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui com a Cibele. A Cibele é trabalhadora, colaboradora da Casa Amor e Caridade de Tupaciguara. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje a palestra é com ela, então a palavra é sua. Fique à vontade. Boa noite a todos os criadores da Casa Espírita Amália Franco. Deixo aqui o meu agradecimento pela oportunidade, o meu boa noite, né? Que Jesus nos abençoe na noite de hoje, que nos dê muita inspiração, que possa nos assistir para que nós possamos estudar o Evangelho de Jesus, que a espiritualidade amiga possa nos assistir e possa nos amparar, nos ofertando todos os recursos necessários para o nosso estudo da noite de hoje. Agradeço a Marinês pela oportunidade e que seja de muita luz a noite de hoje, de muito aprendizado. Nós vamos estar estudando na noite de hoje o capítulo 11 do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A lei de amor. Nós fomos criados simples e ignorantes. Quando Deus nos criou, na nossa simplicidade e na nossa ignorância, nós guardamos dentro de nós a centelha divina. Todos nós temos dentro de nós a centelha divina do amor. O progresso é uma lei de Deus. Então, todos nós estamos fadados à evolução, ao progresso
e é o amor. Todos nós, lá na nossa essência, latente dentro de nós, nós temos a lei de amor, guardada profundamente dentro dos nossos corações. Mesmo não esteja naquela fase que esse amor esteja eclodido dentro de nós, mas nós possuímos o germe do amor, o germe de Deus dentro de nós. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós sabemos que aqui no nosso planeta há uma variedade de espíritos encarnados. Então, que nós temos os espíritos que já têm uma preparação, uma caminhada maior, temos os espíritos que ainda estão no iniciar da sua caminhada, e temos aqueles espíritos que têm uma certa bagagem. Então, há uma mistura de espíritos com maior e outros com menor entendimento, devido à caminhada espiritual de cada um deles. Na época de Moisés, se observava a lei de olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Então, na época de Moisés, quando ela ofendia, e se pagava o mal com o mal. Quando se, às vezes, pegava uma mulher em adultério, ela era apedrejada. Se uma pessoa furtasse, a pessoa tinha a mão arrancada. E eram várias e várias as maneiras de se punir, né? Que aquelas pessoas não tinham um entendimento, aquelas pessoas não tinham um esclarecimento. Então, o que mantinha aquelas pessoas ali era aquela fase de instintos, aquela fase primitiva. Então, se usava a lei de Talião, de olho por olho e dente por dente. Mas aí vem Jesus. Vem Jesus e Jesus nos apresenta com a lei de amor. Jesus vem e nos pede para perdoar os nossos inimigos. Jesus pede que a gente ofereça a outra face. E Jesus promete as bem-aventuranças. E aí nós ficamos assim, né? Refletindo sobre a lei de amor que Jesus nos falou, né? Que amor é esse que Jesus trouxe para nós, mas que nós ainda não conseguimos reter nos nossos corações? Que amor é esse que nós não conseguimos ainda alcançar e que Jesus se referia tanto, com tanta sublimidade, com tanto amor, com tanta essência, né? Por que que nós não conseguimos ainda sentir aquele amor que Jesus falava? Por que que as pessoas que nos cercam não conseguem ainda viver esse amor? Então nós ficamos assim refletindo sobre as possibilidades de todos nós. As nossas possibilidades quando a gente encontra uma pessoa que tem um sentimento de amor maior, de maior compreensão, de maior entendimento, e quando nós encontramos uma pessoa que às vezes não tem esse amor para oferecer. E a doutrina espírita, ela nos ajuda nessa compreensão. A doutrina espírita, ela nos conforta, ela nos direciona e ela descortina, né, os mistérios e as possibilidades para que a gente entenda melhor. E dentro do Evangelho, nós vamos encontrar, nesse capítulo 11, nós vamos encontrar uma mensagem que diz assim: no seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
Então nós começamos a compreender. Se no seu início, no seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos, então isso explica. Isso explica porque às vezes algumas pessoas não conseguem ainda amar. Mas no início eu disse que todos nós temos a centelha divina dentro de nós, que nós estamos fadados à evolução. Então, algo de amor existe dentro de nós. E realmente existe. Essas pessoas que ainda estão na fase de instintos, muitas das vezes, elas amam algo que seja material, ou às vezes um animal, ou às vezes uma planta. Então elas têm um amor por alguma coisa. E esse amor é que faz com que elas sejam criaturas de Deus. Porque às vezes a pessoa não sente amor por ninguém, mas ela ama algum objeto. É um amor primitivo? É um amor primitivo, mas não deixa de ser uma forma de amor. Às vezes ela ama um animal e aquele animal representa para ela tudo que ela mais almeja ter ao seu lado. É uma maneira primitiva de se amar? Sim, mas se é a maneira das pessoas que ainda trazem um sentimento primitivo. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece que há uma variedade para que a gente possa caminhar e para que a gente possa evoluir. E aqui diz assim: mais avançado e corrompido não tem senão sensações. Então, aquele ser que foi criado simples, ignorante e que amava de forma primitiva, ele dá uma caminhada alguns passos além e ele passa a ter sensações. Passa a ter sensações que são muitas das vezes prazeres, são muitas das vezes desejos, mas que também é uma forma de amar. E já deixou de ser uma forma primitiva e já se transformou numa forma de sensação, de estar ali buscando as sensações das coisas, das pessoas e de se viver de forma que se tenha sensações que lhe são agradáveis. É também uma forma de amar, mas uma forma ainda equivocada. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Então ele já saiu, ele não está na fase primitiva, ele já saiu da fase de sensações e ele está na fase de sentimento. Eu acredito que essa fase é a que a maioria de nós nos encontramos. Nós, muitas das vezes, possuímos sentimentos, sentimentos de amor. Mas, às vezes, esses sentimentos que nós possuímos para a nossa família, nós possuímos para as pessoas que são da nossa mesma religião, nós possuímos para as pessoas que são do nosso país. Então, é uma forma de sentimento. Nós temos sentimento pelas pessoas, nós temos sentimentos pelas causas que nós acreditamos, nós temos sentimentos patriotas, mas muitas das vezes aquele sentimento está restrito àquelas pessoas que nós gostamos, aquelas pessoas que estão em volta de nós e tudo aquilo que nos envolve, seja o trabalho, seja os lugares que a gente frequenta. Então, muitas das vezes nós temos sentimentos bons, mas ainda não é aquele sentimento sublime que o amor exige. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne
em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nossa, então, esse sentimento, ele mais apurado, ele mais refinado, ele se torna em amor, um amor sublime. E nesse amor, nós não vamos ter esse amor só pela nossa família, nós não vamos ter esse amor só pelo nosso país, só aquelas pessoas que a gente gosta. Esse amor mais sublime, ele vai se expandir para todos os seres, para todo o universo e para todos os que o animam, sejam animados ou inanimados. Então há uma diferença muito grande. E qual o exemplo desse amor que nós temos para que nós possamos oferecer, para que as pessoas possam entender? Como nós estamos no mundo de provas e expiações, aqui no nosso planeta Terra, o amor que nós temos para colocar como exemplo, para que as pessoas possam entender de um amor mais apurado, mais refinado, é o amor de mãe. O amor de mãe, ele é o exemplo que nós podemos oferecer. Porque o amor de mãe, ele é um amor que ele não pede nada em troca. O amor de mãe, ele é um amor sereno, um amor que ele auxilia sem esperar nenhum retorno. Então, o amor de mãe é o amor que nós temos aqui como modelo de um amor mais refinado e de um amor mais sublime. Aqueles que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Então, para aqueles que estão lá na fase de instintos e de sensações, a tarefa ainda está toda por fazer. Ainda tem um caminho muito longo para percorrer, para se chegar ao amor sublime. E para avançarmos em direção a esse objetivo, nós temos que vencer os nossos instintos, né? Nós vamos ter que ter ali uma luta árdua para que nós possamos alcançar o objetivo, que é alcançar esse amor mais sublime. E eu trouxe um exemplo também para a gente entender que a natureza, ela não dá salto. E isso nos mostra que nós não devemos esperar das outras pessoas aquilo que eles ainda não têm condições de dar. Porque eu não posso esperar o amor de uma pessoa, um amor sublime, um amor puro, daquela pessoa que a sua evolução ainda está na fase primitiva, ou na fase de sensação, ou mesmo na fase de sentimento, mas ainda não eclodiu para o amor. Então, quando eu entendo isso, fica mais fácil para nós entendermos a nós mesmos e as pessoas que nos cercam. Entendermos e respeitarmos o momento da pessoa, a evolução da pessoa. E compreender em qual estágio a pessoa se encontra. E eu lembrei da história das borboletas, né? Que a gente vê às vezes, as borboletas são tão lindas, são tão coloridas, principalmente agora na primavera, a gente adora, né? Nas tardes de muito calor, a gente adora visitar os jardins e ver as borboletas, né? Voando de um lado para o outro. E quando a gente olha para elas, a gente às vezes não imagina o caminho que elas percorrem até chegar àquele estado de beleza, naquela leveza e naquele encanto. Então, nós fomos buscar o entendimento para que a gente pudesse entender a metamorfose que as borboletas sofrem para se chegar naquele estado de beleza e de grandeza. As borboletas, elas
as borboletas fêmeas, elas procuram uma folha para depositar os seus ovos. E quando elas encontram uma folha que lhes é agradável, elas depositam ali os seus ovos. E aqueles ovos ficam ali alguns dias e depois esses ovos vêm a eclodir e surgem as lagartas. E as lagartas, primeiramente, elas comem as cascas dos ovos, depois elas vão comendo as folhas, elas vão se nutrindo ali daquelas folhas, elas vão se alimentando daquelas vitaminas das folhas, e aos poucos vai se desprendendo um fio de seda daquela lagarta e vai se formando uma crisálida ou casulo, e pouco a pouco vai se formando aquela crisálida resistente. E aquela lagarta fica ali por algum tempo, se alimentando dos próprios recursos que ela havia adquirido da essência das folhas. E quando chega o momento certo, quando ela está na sua fase de que já se transformou numa linda borboleta, aquele casulo, ele vai se abrindo e surge uma borboleta maravilhosa. Então, quando nós vemos as borboletas, né, muitas das vezes, às vezes tem pessoas que não compreendem que para se transformarem naquela beleza, elas passam por esse processo. E todas são assim, porque é uma lei da natureza. E nós não fugimos à lei da natureza. Então, quando nós vemos assim aquelas pessoas que são más, que não têm ainda amor, que são materialistas, que são orgulhosas, que são egoístas, nós devemos compreender que elas estão passando por um processo. E esse processo, ele vai depender, né, da vontade da pessoa, ele vai depender de quem esteja do lado daquela pessoa para poder auxiliar de alguma forma. Vai depender de diversas coisas para que ela alcance esse entendimento mais rápido ou se ela vai demorar um tempo maior nesse processo. As borboletas, elas têm o tempo certo. Os ovos ficam ali por um tempo certo. A crisálida que é formada, ela tem o seu tempo ali para que ela possa se abrir e a borboleta poder estar aí voando para todos os lados. Mas nós não temos. Nós não temos esse tempo exatamente marcado como as borboletas. O nosso tempo, ele pode ser mais demorado e ele pode, às vezes, ser mais rápido, né? Vai depender de cada um, como eu disse, do esforço, da vontade, daquelas pessoas que estão à volta. Então, quando nós encontramos ao redor de nós aquelas pessoas, né, que têm aquela dificuldade de amar, aquela dificuldade de serem pessoas boas, se a gente puder ajudar elas de alguma forma, para que elas se despertem mais rápido. E se a gente não puder, que a gente possa entender que cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu momento. Para praticar a lei de amor, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá, Deus o quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa doutrina, porque é que deverá um dia matar o egoísmo, sobre qualquer forma que ele se apresente. Além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo da família, da classe social, da nacionalidade. E é o que eu disse, né?
Às vezes a gente ama só os da família, só as pessoas do mesmo país, ou só as pessoas da mesma classe social. Então isso é um amor ainda que não foi purificado, mas ele é necessário, né? Porque ele faz parte da nossa caminhada, da nossa evolução. João Evangelista, quando ele já estava bem velhinho, ele já estava desgastado e ele continuava na divulgação do Evangelho, que as suas forças já estavam esgotadas, ele ia fazer as suas preleções e ele dizia apenas assim: meus filhinhos bem-amados, amai-vos uns aos outros. E era só o que ele dizia. E na próxima vez que ele se apresentava, ele dizia a mesma coisa. Meus filhinhos bem-amados, amai-vos uns aos outros. E ele fazia assim todas as vezes. Um dia, se levanta um homem e diz assim: Pai João, mas é só isso que o Senhor tem para nos dizer? E ele, com muita categoria, ele levanta a cabeça e diz: vocês já aprenderam a lição? Posso passar para outra? Então, às vezes, né? Às vezes nós achamos que nós já sabemos tudo. E às vezes nós não compreendemos ainda a lição que Deus tem para nós. Todos os grandes, né, que já encontraram que esse sentimento já se transformou em amor sublime, que é o caso de João Evangelista, que eu acabei de dizer, que é o caso de Paulo de Tarso, de todos aqueles que nós aprendemos muito, porque já sublimaram os seus sentimentos, todos têm histórias maravilhosas para nos trazer. E eu me lembrei de uma passagem de Paulo de Tarso, cuja qual ele estava na Palestina. Ele estava no deserto da Palestina, num sol escaldante. As suas faces estavam queimadas, os seus lábios ressequidos, sua veste surrada, os pés descalços, e ele pregava a mensagem de Jesus. E do outro lado havia também um pregador com o nome de Malaquias, e suas vestes eram de seda, seus pés estavam calçados por uma sandália, e as pessoas que ouviam lhe atiravam moedas de ouro. E Malaquias olha para Paulo, um olhar assim, de maledicência, e diz a Paulo: Paulo, é só isso que o seu Deus te oferece? E Paulo respira fundo, levanta a cabeça e diz: o Senhor me ensinou a amar, e amando, aprendi a renunciar. Porque o amor, ele é renúncia. Quem ama, ele não pede nada em troca, ele não espera nada em troca, porque o próprio amor já supre todas as necessidades. O amor, ele já completa o ser que o possui. E ele não precisa de mais nada, porque ele já está quites com a lei de Deus. Ele já alcançou o seu patamar máximo e as outras coisas são insignificantes, porque nada consegue comprar o amor. Porque o amor é de essência divina. E todos aqueles que o possuem de forma grandiosa já são muito ricos, muito iluminados e não necessitam de mais nada. Nós temos também tantas e tantas passagens, né, que nós podemos apresentar sobre o amor. E nós lembramos também do rei Salomão.
o rei Salomão, ele era filho de Davi. E ele era considerado como um rei muito sábio. Por isso é que às vezes a gente ouve falar que a pessoa tal tem a sabedoria do rei Salomão. Porque o rei Salomão, ele tinha uma sabedoria muito grande. E ele resolvia todas as questões do seu reino. E um dia lhe foi apresentado duas mulheres que estavam numa discussão e o motivo era uma criança. Essas duas mulheres disputavam uma criança porque todas duas diziam que eram o seu filho. E a tarefa do rei era entregar aquela criança à sua mãe verdadeira. E as duas ali discutindo, o rei Salomão ali, prestando muita atenção, usando a sua sabedoria para saber como ele ia resolver a questão de forma justa, de forma que não deixasse dúvidas sobre a maternidade daquela criança. Então ele, na sua sabedoria, ele pede a um soldado que pegasse a sua espada e que partisse a criança ao meio. E que desse uma parte para uma mulher e a outra parte para a outra. Quando o soldado foi tirar a espada da bainha, uma mulher de imediato já se manifestou e disse: não, pode deixar a criança com ela. E nesse instante, o rei Salomão não teve dúvidas nenhuma que aquela mulher era a mãe da criança. Porque só a mãe da criança poderia renunciar àquela criança para a outra mulher. Porque só as pessoas que amam verdadeiramente têm condições de renunciar. Então, nós temos exemplos tão grandiosos daqueles que alcançaram o amor verdadeiro, para a gente poder espelhar, para a gente poder trilhar nesse caminho, nesse sentido, para a nossa evolução. Temos a Madre Teresa muito caridosa, né? Um amor incondicional, cuidava dos idosos, dos enfermos com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho. E um dia, um homem diz a ela, quando ela atendia, um homem muito doente, muito fraco, que estava muito mal, um homem disse a ela: eu não daria banho a esse homem nem por 1.000.000. E a madre olha com singeleza, com humildade e diz: eu também não, só por amor. É como eu disse, o amor não se compra, o amor não se paga, o amor é essa fonte divina que nos envolve. O amor não tem explicação, ele simplesmente acontece. Ele nos envolve e ele transcende de todos nós. Cada um à sua maneira, mas ele transcende de alguma forma. Os grandes sábios da antiguidade, eles sempre nos orientam para que nós conheçamos a nós mesmos. Sócrates, Platão, eles, né, dão esse entendimento que nós temos que conhecer a nós mesmos. E qual é o porquê de nós conhecermos a nós mesmos? Porque se nós conhecemos a nós mesmos, nós vamos entender que nós precisamos nos amar. Que para nós amarmos as outras pessoas, nós primeiramente, nós precisamos amar a nós mesmos. Então, esse sentido, quando os filósofos, os sábios dizem para que nós conheçamos a nós mesmos, é no sentido de que nós possamos amar a nós mesmos, para que nós possamos dar o valor que nós merecemos. Porque se nós não nos conhecermos, se nós não nos valorizarmos, se nós não cuidarmos de nós, quem é que vai fazer por nós
o que só nós podemos fazer. Então, de todos os estudos que nós estudamos, que nós procuramos aprofundar, nós temos que fazer uso, primeiramente, para nós mesmos, para que a gente possa conseguir vencer as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. Né? Se nós não fizermos a nossa parte por nós mesmos, ninguém vai fazer. Né? Nesses momentos de pandemia, nós não podemos esperar que a outra pessoa ligue para nós. Se às vezes nós estamos carentes, nós não podemos esperar que a outra pessoa ligue. Se nós estamos necessitando de falar com alguém, nós temos que tomar a iniciativa, pegar o telefone e ligar para a pessoa, dizer o quanto estamos com saudade, dizer o quanto gostamos da pessoa, de o quanto estamos esperando que tudo isso passe para a gente estar convivendo com a outra pessoa. Então, nós não precisamos esperar que as outras pessoas façam para nós e ficarmos carentes e ficarmos isolados, sendo que nós podemos fazer a nossa parte. Nossa, eu estou precisando tanto falar com alguém, eu estou precisando tanto conversar com aquela pessoa que eu tanto gosto. E aí, se a pessoa não te dá o retorno, você também não procura. E isso não faz bem para nós. Né? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar aquilo que nós estamos necessitando. Em toda a nossa saúde, seja espiritual, seja psíquica, seja emocional e seja física. Então, nós temos que ter esses cuidados de cuidar dos nossos pormenores. Porque se eu cuido dos meus pormenores, depois eu vou poder cuidar do outro melhor. Mas se eu não cuido nem de mim, como que eu vou poder cuidar da outra pessoa? Então, os sábios, eles têm essa preocupação da gente procurar conhecer a nós mesmos. E esse estudo da noite de hoje é para a gente procurar saber em qual dessas posições nós estamos. Será que nós estamos ainda no amor primitivo? Não, bom, no amor primitivo eu não devo estar. Será que eu estou no amor de sensações? Não, porque se eu estiver no amor de sensações, eu vou procurar passar para a fase dos sentimentos. Mas se eu já estou na fase dos sentimentos, não. Eu acho que eu estou na fase dos sentimentos, porque eu já consigo amar minha família, eu já consigo amar meus colegas de trabalho, embora que eu não queira dividir eles com ninguém. Mas eu já consigo amá-los. Mas eu posso mudar de fase. Eu posso me ajudar a mudar de fase, para que eu possa amar aquelas pessoas que estão distantes, para que eu possa amar aquela pessoa que passa na rua e às vezes eu ter misericórdia da pessoa, eu ter às vezes um sentimento de caridade para aquela outra pessoa que está sofrendo. Então eu posso me permitir, mas se eu não me permitir essa mudança de fase, eu não vou mudar, porque eu preciso me permitir. Eu preciso me permitir a ter compaixão da outra pessoa. Porque se eu não me permitir, eu vou ser maledicente. Não, aquela pessoa lá, ela é uma pessoa que ela não quer melhorar e ela vai ficar naquela situação o resto da vida e eu não vou me envolver com aquela pessoa. Então, se eu pensar assim, eu não vou me permitir a conhecer a pessoa melhor. Eu não vou conseguir ajudar a mim mesma a mudar de fase e nem a outra pessoa. E eu gostaria de trazer aqui a lembrança da parábola dos talentos, porque eu acho que tem a ver também com esse sentimento de amor. O Senhor ia sair de viagem e ele chamou os seus servos. E para aquele que ele havia oferecido 5 talentos, ele disse: eu vou viajar, vou lhe dar esses 5 talentos. Enquanto eu estiver viajando, você empregue esse talento, você multiplique esse talento, porque quando eu voltar, eu vou pedir contas desse talento que eu te ofereci. Chamou um outro discípulo que ele havia lhe dado 2 talentos. E ele disse, da mesma maneira,
Vou sair de viagem e lhe empresto aqui esses 2 talentos. E quando eu voltar, espero que você me restitua. E chamou um outro servo e lhe ofereceu apenas 1 talento. E esse senhor saiu de viagem e por lá ficou durante algum tempo. Enquanto esse senhor estava viajando, aquele que havia recebido 5 talentos, ele trabalhou mais, se esforçou mais e conseguiu mais 5 talentos. Aquele que havia recebido 2 fez da mesma forma. Ele se esforçou, ele se empenhou e ele conseguiu dobrar os seus talentos. Aquele que tinha recebido 1 talento, ele ficou inseguro, ele ficou se sentindo ameaçado pelo Senhor e ele resolveu esconder o seu talento. E assim ele fez. Quando o Senhor chegou, ele chamou aquele servidor que ele havia emprestado 5 talentos e pediu para que lhe apresentasse os outros. E esse servidor lhe apresentou mais 5 talentos. E ele disse: bom e fiel servidor, passe à minha direita. Chamou o que tinha recebido 2 talentos, pediu contas daqueles talentos e ele lhe apresentou mais 2. E ele disse: bom e fiel servidor, passe à minha direita. E aquele que tinha recebido 1 e que tinha enterrado o seu talento, ele ficou constrangido, porque ele não tinha nada a apresentar. Ele não tinha trabalhado aquele talento, ele não tinha se esforçado para desenvolver aquele talento, ele apenas ficou com medo dessa prestação de contas e escondeu aquele talento. Então ele disse ao Senhor: Senhor, como eu sei que o Senhor ceifa aonde ninguém semeou, eu fiquei com medo da sua reação e eu escondi aquele talento que o Senhor me deu, mas eu lhe devolvo da mesma forma. E foi entregar aquele talento que havia sido escondido. E o Senhor lhe disse: mau e fiel servidor, passe à minha esquerda. Essa parábola dos talentos, ela significa que todos nós temos talentos, temos capacidade. E aqui eu troco a palavra talentos pelo amor. Então, todos nós temos amor dentro de nós. Uns têm mais, outros têm menos. Uns têm apenas um amor, né? Que talvez seja por algo material, ou por um animal, ou por uma planta. Cada um de nós está no seu entendimento do amor que recebeu de Deus. E a proposta da noite de hoje é para que nós possamos dobrar os nossos talentos, para que nós possamos devolver em dobro os talentos que nos foram dados, para que nós possamos envolver as pessoas que estão à nossa volta de entusiasmo, de fé, de amor, e a gente possa dividir. Porque aquele que não divide, ele não ganha. Porque Francisco de Assis disse: é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Se nós não damos, nós não recebemos. Nem a nós mesmos. Se a gente não der, a gente não recebe. É perdoando que nós somos perdoados. Porque se nós não perdoamos aqueles que estão na nossa retaguarda, aqueles que não têm entendimento, aqueles que não têm conhecimento, nós também não estamos dando a chance de nos perdoar dos nossos erros, das nossas deficiências. Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. A única maneira que nós temos para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ser felizes, é desatando as amarras que nós temos com o passado, dos nossos erros, dos nossos equívocos, das coisas ruins que nós fizemos ao longo da nossa caminhada espiritual. A única maneira é fazendo o bem. A única maneira é inundando todos aqueles que nos envolvem, sejam em família,
seja em amizade, seja em trabalho, seja na doutrina. Nós temos que contagiar aquelas pessoas que estão à nossa volta, distribuir, possibilitar que as outras pessoas recebam também essa fonte de oportunidades que nós estamos recebendo, né? Para que nós possamos ser felizes. Porque Paulo de Tarso, lá na passagem que eu relatei, ele estava, a situação dele era muito inferior à do outro. Inferior no sentido das aparências. Mas a parte interior, ele estava completo, ele estava pleno. Ele já tinha alcançado a sublimidade do amor dentro dele. Ele não estava preocupado com as coisas exteriores. Madre Teresa, ela não estava preocupada com aquele banho daquele enfermo, porque aquele banho para ela era insignificante. O que era importante era o que ela já havia alcançado, que era o sentimento de doação. Então, às vezes, né, a gente vê uma pessoa fazer o bem e a gente fica assim, nossa, mas como que a pessoa consegue? É tão difícil. É porque nós não sabemos o bem que aquela pessoa está sentindo em fazer o bem. Se nós tivéssemos esse entendimento, nós entenderíamos que ela está na maior felicidade interior. Aquela felicidade que ninguém nos rouba, que ninguém nos pede emprestado. Aquela felicidade que é uma conquista do espírito. É uma conquista do ser imortal que somos e da nossa predestinação de sermos seres evoluídos. Mais cedo ou mais tarde, todos vão evoluir. Os criminosos, aquelas pessoas mais enraizadas no erro e na maldade, vai chegar um momento que elas vão mudar de fase e elas vão conseguir enxergar a luz. E para todos aqueles que já estão sentindo essa luz próxima, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil de alcançar, se esforçando e se possibilitando essa oportunidade. Também não poderia deixar de falar, na noite de hoje, da mensagem do Papa Francisco, que diz assim que o sol não nasce para si próprio, que as flores não perfumam para si mesmas, que as árvores não comem os próprios frutos e que o rio não bebe da sua própria água, que servir é uma lei da natureza. O amor é tudo isso. O amor é servir. O amor é perdão. O amor é indulgência. O amor é renúncia. O amor é brando, é calmo, é pacífico. E o amor é pleno. E o amor não tem muita explicação, porque ele contagia de um mundo material para o mundo espiritual, ele alcança. E também alcança do mundo espiritual para o mundo material. É essa troca de energia que ninguém resiste e que todos nós vamos ser arrastados um dia, cedo ou tarde. Então, nesses momentos que nós estamos passando, né, por essas dificuldades de pandemia, a pandemia ela fica pequena diante daqueles que conseguem ter amor. Porque vem tanta oportunidade de estar auxiliando de alguma forma, seja com uma palavra amiga, seja uma mensagem ou uma prece que ninguém vê, mas a gente pode estar fazendo e a pessoa vai estar sentindo e vai estar recebendo. Então, há muitas formas de amar em todos os momentos que a gente estiver passando. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, nós vamos estar sempre maravilhados com o bem que a gente puder fazer. Então, na noite de hoje, essa é a mensagem que eu deixo para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender que nós, né, estamos aí diante das leis da natureza. E como eu disse, as leis da natureza não dão salto. Então, não esperemos do outro aquilo que ele não pode dar. E nem que a gente desista do outro, porque a gente vai achar que ele nunca vai encontrar o caminho de luz. Mas que a gente tenha convicção de que nós estamos num caminho
e que esse caminho, cedo ou tarde, vai nos levar ao amor universal. Eu agradeço imensamente a Maria Inês, agradeço imensamente a Casa Espírita Anália Franco, alcançar a noite de hoje. E todos aqueles que participaram, o meu abraço, a minha e que a espiritualidade nos ofereça novas e novas oportunidades. E esse tema da lei de amor, né, a gente poderia ficar aqui discorrendo sobre ele muito tempo, né, porque ele é grandioso, ele é maravilhoso e ele, né, nos faz refletir sobre nós mesmos e sobre esse tempo que Deus coloca nas nossas mãos, de ser útil às outras pessoas, de poder colaborar com as outras pessoas e de poder nos instruir para a nossa caminhada espiritual. Deus nos abençoe. Muito obrigada. Um abraço a todos. Nós que agradecemos a Cibele. São tantas, assim, tanto ensinamento, Cibele, tanto conforto nessas palavras, nesse evangelho que você hoje trouxe para nós. Nosso coração, assim, fica molinho, né? E a gente fica com aquela vontade de ser cada dia melhor, porque a doutrina espírita, ela traz para nós esse entendimento que a cada dia, a cada momento, nós devemos melhorar um pouquinho, né? Até um dia, né, chegarmos à perfeição em outros orbes, né? Porque nesse plano nós ainda não conseguiremos. Então, nós agradecemos a nossa irmã, uma noite tão calma, tão tranquila, assim, uma reflexão perfeita. E nós vamos pedir a Jesus, né, que esteja sempre conosco e agradecer essa espiritualidade que nos tornou possível essa palestra, esse entendimento, a Cibele estar conosco, que Jesus a cubra de bênçãos, de paz e de luz sempre, viu, Cibele? Para todos nós. Então, meus irmãos, nossos pensamentos, e vamos fazer uma prece e agradecer que Jesus esteja sempre nos encaminhando ao aprendizado, ao entendimento, trazendo paz e sabedoria a todos os irmãos, que sejam levados às bênçãos necessárias a cada um dos irmãos que aqui se encontram, que através dessa palestra, através deste ensinamento que foi tocado no coração de cada um, sejam abençoados, amparados em todas as suas dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Jesus possa acolher a todos os pedidos, que vocês, meus irmãos, que aqui se encontram, sejam a cada dia mais abençoados. E assim seja. Boa noite e obrigada. Fica com Deus. Boa noite, meus irmãos. Um abraço. Com Deus.